o senhorio de Jesus sobre o mundo espiritual. A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem por título O Senhorio de Jesus sobre os Demônios. O texto base que fundamenta a lição de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. Aqui, como de costume, eu apenas vou destacar 3 versos. Nesse caso, o verso de número 7, o verso de número 8 e o verso de número 9. Por isso, eu convido você e a sua amada família a pegarem a palavra de Deus e me acompanharem na leitura oficial de hoje. Diz assim o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 7. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Na aula de hoje, nós vamos observar a autoridade empregada por Jesus perante os demônios, perante a tentativa do Império das Trevas de tomar a vida humana, de destruir a criação de Deus. Para que isso seja feito de uma forma clara para o entendimento dos irmãos, como de costume, nós vamos dividir a aula de hoje em 3 tópicos. Tópico número 1, a atuação dos demônios no Novo Testamento. Tópico número 2, o endemoniado gadareno. E tópico número 3, Jesus expulsa um demônio de um homem mudo. Entendido do que se trata a aula de hoje e como ela vai ser dividida, nada nos impede de começarmos pelo tópico número 1, que tem por título A atuação dos demônios no Novo Testamento. Para começarmos, nós precisamos entender o que combatemos. Não existe nenhum tipo de batalha, não existe nenhum tipo de confronto onde as duas partes não conheçam os seus combatentes, não conheçam aqueles que eles vão enfrentar em campo de batalha. Mas a primeira coisa que o cristão tem que ter em mente é que, assim como disse Paulo em Efésios, a nossa luta não é contra o carne nem contra o sangue. Em outras palavras, a nossa luta não é contra o ser humano, e sim contra as potestades, contra aquilo que vem do maligno, contra aquilo que vem do reino das trevas. E, para sermos bem-sucedidos nessa batalha, nessa luta espiritual, nós precisamos entender, como eu já havia começado, entendendo quem estamos confrontando, conhecermos o inimigo que vamos combater. Por isso, nesse primeiro tópico, é minha responsabilidade lembrar a você duas coisas muito importantes. A primeira coisa é que o crente precisa se lembrar o tempo todo que ele vive sobre 2 contextos. O contexto material, o contexto físico, e o contexto espiritual. Esses 2 contextos são parte de uma mesma realidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nesse exato momento, enquanto eu estou dando aula para você, está havendo um conflito espiritual, está tendo uma batalha espiritual. Ela não vai parar porque eu estou dando aula para você, muito pelo contrário, ela vai continuar, porque há uma batalha, literalmente, entre o bem e o mal. Para que isso fique mais claro no seu entendimento, é só nós utilizarmos o exemplo de Daniel. Daniel fez uma oração a Deus, pediu a Deus uma resposta e imediatamente a sua oração foi ouvida e Deus liberou a resposta. O problema é que para essa resposta chegar a Daniel durou 21 dias para que finalmente a resposta chegasse a ele. E o anjo falou para Daniel: Olha, Daniel, quando você orou, imediatamente a resposta já havia sido enviada, o socorro de Deus já havia sido enviado. O problema é que houve batalha no céu para que se chegasse a mensagem até você. Não só esse texto, mas outros textos evidenciam que existe sim uma batalha espiritual dentro da nossa realidade.
Então é necessário que nós, como crentes, venhamos entender que nós vivemos e atuamos nessa batalha espiritual. A segunda coisa que precisa ficar muito clara é que qualquer atitude ou qualquer palavra que é lançada tem efeito tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. O que eu quero dizer com isso? O mundo espiritual e o mundo material são intrinsecamente íntimos, ou seja, um está ligado no outro, um interfere no outro. Então, todas as vezes que algumas das nossas atitudes físicas nos comprometem como crentes, isso abre legalidade no mundo espiritual para que algo seja manifestado no mundo físico. Da mesma forma, aquilo que é determinado no mundo espiritual também vai ter aí consequências no nosso mundo físico. Um exemplo claro sobre isso é quando a palavra de Deus, o próprio Jesus fala: tudo aquilo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que é determinado aqui tem consequências, tem manifestação também no mundo espiritual. Então, as nossas ações, elas têm que ter muita cautela, porque elas interferem tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. E isso também interfere no sentido de batalha espiritual, quando damos legalidade ou não para uma determinada situação ou atuação, seja de anjos ou seja de demônios. Certo? Então vamos lá. Jesus, em muitos casos, em muitas situações, vai atestar a existência dessa realidade. A existência da realidade física, a que vemos, a que compreendemos, a que vivemos, e a realidade espiritual. Ele vai demonstrar essa interferência com muita facilidade. E ele mesmo vai passar por batalhas espirituais muito duras, como no exemplo ali do jejum, quando Jesus foi tentado ali por Satanás no deserto. O próprio mestre, ele vai confrontar, ele vai permitir, ele vai ter esses momentos para deixar muito claro no imaginário do crente hoje e dos seus discípulos naquele período quais eram as intenções do maligno, ao mesmo tempo deixar muito clara quais eram as intenções do próprio Deus, que era manifesto na pessoa de Jesus. Então, em todos os momentos em que Jesus confronta o mal, ele confronta o mal e demonstra as intenções do maligno contra a criação de Deus e, principalmente, contra a humanidade. Em Lucas, no capítulo 4, Jesus vai deixar muito claro que uma das suas missões, uma das suas tarefas é trazer esse tipo de ensinamento, que há uma batalha espiritual. E ao longo do seu ministério, ele vai nos ensinar a como combater esse bom combate, como lutarmos contra aquilo que vem do maligno. Além disso, o fato de combater com autoridade faz parte de uma característica cristã. Jesus vai deixar muito claro, principalmente aos seus discípulos, que expulsar demônios, combater o bom combate a nível espiritual é uma característica de um cristão. Mas isso não é feito pela autoridade do homem, mas é feito segundo a autoridade do próprio Jesus. Ele ensina isso aos seus discípulos e num determinado momento de batalha espiritual, ele vai ensinar ainda mais, principalmente quando se trata de uma carga espiritual muito maior do que uma simples manifestação ou de um único demônio atuando na vida de um ser humano. Mas já a gente vai chegar e vai falar aí de quantidades propriamente ditas, tá certo? Então, aqui fica muito claro que um bom cristão, que um cristão verdadeiro, um cristão de essência, ele tem que demonstrar, ele tem que apresentar a autoridade espiritual na batalha espiritual. Essa batalha, como eu já disse para vocês, ela acontece no campo espiritual, mas ela é refletida também no mundo físico. Um exemplo disso
é que todas as vezes que nós saímos de uma grande batalha, de uma grande disputa, de muitos momentos de dificuldades a nível espiritual, quando finalmente nós recebemos a vitória, ou quando finalmente nós conseguimos resolver esse problema, nós sentimos as consequências dessa batalha também no nosso corpo físico. O cansaço, o desânimo, dependendo do tamanho da batalha espiritual, até mesmo fome. Por quê? Porque aquilo que é combatido no mundo espiritual vai refletir também no mundo físico. Eu estou repetindo bastante isso para que você entenda quando a gente chegar lá no endemoniado gadareno, o que estava acontecendo dentro daquele contexto, tá certo? Então, dentro de uma batalha, é claro que ambos os componentes têm noção de quem é o seu inimigo, como eu já disse no começo. É preciso que o crente também compreenda que Satanás e os seus anjos entendem quem é Deus e comprovam a existência do próprio Deus. Eles admitem que Deus existe e, principalmente, eles comprovam a divindade de Jesus. Mas para que isso fique claro, você precisa entender quem são os demônios. Os demônios eram anjos celestiais, então eles conheciam a Deus, eles desfrutavam ali da convivência com o próprio Deus. Só que eles cometeram um pecado quando eles se rebelaram contra Deus, quando foram ali envolvidos por Satanás. Então, quando eles pecaram contra Deus, quando eles se rebelaram contra Deus, eles deixaram de ser anjos de luz, deixaram de ser servos de Deus para se tornarem servos, ou melhor, se tornarem operadores do império das trevas contra aquilo que vem de Deus, contra aquilo que é de Deus. Então, o seu inimigo, o nosso inimigo espiritual, ele tem consciência de quem Deus é. Ele tem consciência de quem é Jesus. E Jesus vai dizer que eles vão atuar sempre associados, não, nem sempre, mas vão estar associados, na maioria das vezes, ou na maioria dos exemplos que vão ser apresentados aqui, ligados sempre à tragédia e principalmente ligados à enfermidade. Lembre-se bem, eu não estou dizendo aqui que toda enfermidade é do demônio. Não estou dizendo isso. Algumas situações, sim, Satanás coloca enfermidade na vida do homem. Mas nem tudo é operação do maligno. Tem coisas que é consequência do próprio homem. O homem que não se alimenta direito, o homem que não cuida da sua saúde, o homem que não presta atenção se ele está fazendo exercício físico ou não, se está sedentário ou não. Um homem que não cuida de si, ele vai ter, obviamente, enfermidades, ele vai ter problemas aí no seu corpo. Mas existe também o fator de uma enfermidade influenciada por uma ação maligna, influenciada aí pelos demônios, tá certo? Isso tem que ficar muito claro. Nem toda doença é por uma questão de interferência espiritual, tá bom? Então, nos casos que vão ser apresentados por Jesus, algumas doenças vão estar associadas à ação demoníaca. E é assim que vai apresentar-se no Novo Testamento, tá certo? O Senhor, ele vai nos ensinar que os nossos inimigos, eles podem atuar de duas formas. Eles podem atuar de forma isolada, ou seja, apenas um fazendo aquela maldade, provocando aquela situação. Ou eles podem atuar em bando, o que traz uma consequência muito maior àquele que é oprimido. Então, nós temos duas formas de atuação aqui. A atuação em grupo e a atuação de forma isolada. Voltando ao contexto de guerra, de uma guerra espiritual, de uma batalha espiritual, essa guerra ela tem como característica o fator dela ser assimétrica. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que os colaboradores dessa batalha, os aliados desses dois lados, não têm a mesma capacidade de força que ambos do lado espiritual têm. É meio óbvio que o homem ele não tem a mesma capacidade de força que um demônio ou até mesmo do que um anjo. Porque estamos falando de seres espirituais, estamos falando de seres de outro contexto. Então, ela é assimétrica justamente por causa disso, porque os combatentes dessa batalha têm força desnivelada, ou seja, uns são extremamente fortes e outros são extremamente fracos.
e nesse lado, os aliados como seres humanos acabam sendo mais fracos do que, obviamente, os seres espirituais. Outro fator que caracteriza a batalha espiritual, mas antes da gente entrar nisso, fica claro que como o homem ele é o mais fraco, é óbvio que ele vai sentir muito mais a batalha espiritual. A guerra entre o bem e o mal, né, a disputa entre Deus e Satanás, ela é uma luta organizada. Os dois lados têm uma organização hierárquica muito bem estabelecida. Tanto é que tanto nos textos de Daniel quanto em textos como Judas ou Apocalipse, vai se apresentar um anjo principal, ou seja, um príncipe, alguém que tem patente de superioridade. Então essa guerra ela não acontece de forma aleatória, muito pelo contrário, é uma guerra muito bem organizada e muito bem disputada, tá bom? Todavia, nenhum dos dois lados supera o poder de Deus. Deus ele é soberano sobre todos, sejam anjos, sejam demônios, sejam humanos. Deus é o soberano de todas as coisas. É por isso que dentro de uma batalha espiritual, mesmo nós, sendo crentes, fracos, evidentemente, nós suportamos as batalhas porque somos amparados por aquele que é soberano, que no caso é o próprio Deus. Então, o que se pretende nesse primeiro tópico é esclarecer que há uma diferença entre os objetivos do império das trevas, né, o império do mal, e o reino de Deus. O império do mal fica muito claro em João. Ele veio para roubar, matar e destruir. Em outras palavras, arruinar a criação de Deus. Já o reino de Deus veio para trazer o bem, trazer felicidade ao homem. Então, em Jesus se apresenta o reino de Deus. Em Jesus se encontra a soberania do Pai, que vem, através do seu Filho, se revelar à humanidade como verdadeiramente o Pai de todas as coisas, o dono de todas as coisas, o soberano de todas as coisas, que deseja a sua criação, nesse caso, o homem, que ele tenha plenitude de vida, que ele tenha desfrute de tudo aquilo que Deus criou para o homem, tá bom? Assim, em Jesus, né, repetindo Paulo aí, assim, em Jesus, a igreja tem seu poder, ou seja, a igreja só consegue combater o mal numa batalha espiritual por causa do nome de Jesus, porque Jesus tem poder, tá bom? Entendido isso? Nada aqui então nos impede a irmos para o estudo de caso. Nesse caso, o tópico número 2, o endemoniado gadareno. Vamos lá então, tópico número 2, o endemoniado gadareno. Primeira coisa, esse episódio acontece em Gadara, tá? Por isso, o indivíduo que estava sendo atormentado, né, aprisionado pelo espírito, no caso aí pela legião, vivia em Gadara, então ele recebe o nome de gadareno, tá bom? Mas eu não vou me atentar muito na geografia não, vamos nos atentar no caso. Vamos lá. Esse episódio, você com certeza já leu ou já ouviu alguém pregando sobre isso, então é um episódio muito conhecido. E ele é um exemplo específico, um exemplo real de aplicação daquilo que a gente tratou no tópico número 1, a explicação daquilo que a autoridade espiritual de Jesus representa e o que se trata, como age o nosso inimigo, tá? A libertação do jovem gadareno, ele vai nos apresentar algumas verdades sobre o objetivo de ambos os lados, aquilo que a gente já acabou falando lá, tá bom? O domínio do maligno, como a gente tratou no primeiro tópico, a intenção do maligno é roubar, matar e destruir. Então, quando ele toma conta de uma pessoa, né, ele sempre vai desencadear um enredo trágico, ou seja, ele sempre vai provocar uma história triste, uma história só de derrotas, só de tristeza, tá bom? Então, quando você pega só um indivíduo, que é o endemoniado gadareno, e vai estudar com atenção, né, com interesse, você vai observar algumas coisas.
O jovem gadareno, o homem gadareno, ele foi, primeiro, ele foi privado da convivência familiar. Segundo, por causa da ação maligna, ele foi isolado de qualquer vida social. Ninguém conseguia conviver com ele, porque ele agia como um louco. Eles não conseguiam nem aprisionar ele, né, em cadeias, não conseguiam aprisionar ele em correntes, porque a força que estava sobre ele era uma força extremamente sobrenatural, era uma força espiritual. Então ele foi privado da vida social, ele foi largado de lado pela sua própria sociedade. Tá? Segundo, ele não tinha identidade, ele não se reconhecia, porque durante as manifestações, os momentos de possessão, ele ficava sem consciência, então ele não sabia quem ele era, ele não sabia o que estava acontecendo, porque pela descrição do texto ele passava o tempo todo dominado pelo espírito maligno, nesse caso pelos espíritos malignos, tá certo? Ele era autodestrutivo. O texto vai mostrar que ele se automutilava, ou seja, o demônio jogava ele de um lado para o outro para ele realmente se cortar, para ele se machucar, para ele se quebrar inteiro. Por quê? Porque o inimigo não gosta do ser humano, o inimigo não gosta de mim, o inimigo ele não gosta de você. Então, tudo que ele puder fazer, toda ação que ele puder fazer para te infligir alguma dor, para te provocar algo que destrua a criação de Deus, que é o seu corpo, que é a sua autoestima, que é o seu sentimento, que é a sua consciência, ele vai fazer, porque ele não gosta de você. Num primeiro momento, ele até vai se comportar como seu amigo, mas não se engane. Ele não gosta de você. Ele quer destruir você. Se ele puder levar você para o inferno, junto com ele vai levar. Tá bom? Então, o endemoniado gadareno era autodestrutivo, ele se automutilava, né? Ele se depreciava fisicamente. Ele não se banhava ou ele não se vestia. Isso aqui é um detalhe muito interessante. O fato dele não se banhar demonstra falta de higiene, que demonstra falta de cuidado com o corpo. Mas o fato dele não se vestir mostrava que o inimigo, né, o demônio que estava dentro dele, queria tirar dele as suas roupas, a sua própria dignidade. Todas as vezes que a gente vai tratando de roupas, dependendo, obviamente, do contexto, a gente está falando de dignidade. Então, um homem que era encontrado nu, sem as suas vestes, dentro do contexto judaico, era um homem que não tinha dignidade. Então, Satanás não queria só mutilar, não queria só deixar a pessoa sem consciência, não queria só ferir fisicamente, mas também queria degradar o homem de uma forma que ele não tivesse mais dignidade. Então, aqui eu faço um parênteses. Isso aqui, essa dignidade, ele é um fator extremamente importante. E se você já foi em culto de libertação, se você já viu aí determinadas manifestações espirituais, você vai reparar que geralmente as pessoas elas ficam muito vidradas naquela pessoa e todos os olhos vão para aquela pessoa, provocando na pessoa uma extrema sensação de vergonha. Meu querido, se por acaso isso acontecer dentro da sua igreja ou dentro dos seus cultos, pelo amor de Deus, vai lá, moto. Pelo amor de Deus, tá? Não fique de olho naquela pessoa, não fique de uma forma que possa constranger aquela pessoa, porque não é ela que faz isso com ela mesma. Ela pode ter dado legalidade espiritual, mas ela não é a culpada por ela fazer o escândalo que ela faz, por ela agir do jeito que ela faz. Ela é simplesmente uma vítima de uma batalha espiritual. Então você entenda muito bem, não olhe para aquela pessoa de uma forma que possa gerar nela vergonha. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer causar... Desculpa, tá? O inimigo quer causar naquela pessoa uma vergonha, quer tirar dela a dignidade. E quando uma pessoa sai de um momento de possessão e ela percebe que tá todo mundo olhando ela, todo mundo tá olhando ela e gerando nela vergonha, né? E julgando ela até mesmo muitas vezes, ela não sente mais vontade de voltar. E libertação, meus amores, é um processo,
tá certo? A pessoa, ela tem que se sentir à vontade a voltar à igreja, mesmo que ela caia 300.000 vezes, ela tem que continuar indo à igreja para que ela possa passar pelo processo de libertação e aquilo nunca mais acontecer com ela. Muitas pessoas não terminam o seu processo de libertação porque Satanás se andou tanto com ela, fez tanta coisa com ela, fez ela se sentir tão indigna e tão envergonhada. Ela fez se sentir tão indigna e tão envergonhada que ela não tem mais coragem, ela não tem mais cara para aparecer dentro da igreja. Então, por favor, não seja instrumento do maligno. Se isso acontecer, não olhe para a pessoa de uma forma que ela se sinta envergonhada, não olhe para ela de uma forma que ela se sinta julgada, muito pelo contrário, olhe com misericórdia e compaixão. Aquela vida precisa de tanto de Deus quanto eu ou quanto você, tá certo? Então, ele não se banhava, né? Ele não tomava banho, ele não se vestia, né? A falta aí de dignidade. E o principal, ele morava num cemitério. Quem em sã consciência vai viver e vai habitar entre os mortos estando em vida? Para você ver tudo o que o maligno causava naquela vida. Isso tudo mostra, nos apresenta, né, qual é a intenção do inimigo da nossa alma. A intenção é realmente a destruição. A intenção realmente é acabar com aquilo que Deus fez de tão precioso, acabar, deformar a imagem de Deus que o homem carrega. Lembra lá em Gênesis? O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Então o homem, ele carrega traços de Deus. Então, quando o inimigo faz isso, ele tenta literalmente degradar o homem a uma tal forma que não se consiga mais ver Deus nele, que não consiga mais ver traços de Deus nele, tá? Porque ele não gosta, ele lutou contra Deus, ele é anti-Deus, ele rejeita tudo que é de Deus. E o homem é criação divina, então ele vai fazer de tudo para destruir aquilo que foi feito pelo próprio Deus, tá certo? Então vamos lá, agora que você já entendeu tudo o que foi provocado na vida daquele homem por causa aí da possessão demoníaca, e no caso do gadareno não era mas era um grupo, né? Era uma legião. Aqui eu faço uma ressalva, né? Esse termo é utilizado por causa do processo militar. Uma legião urbana é um agrupamento de soldados que podia variar entre 300 e 3.000 homens, dependendo do chamado, né? Dependendo da missão que foi dada para aquele grupamento. Então, ele podia variar de 300 a 3.000 até 10.000 homens, dependendo da missão que foi oferecida por essa legião. Então, quando Jesus pergunta quem é que está ali, né? Qual é o nome? Ele não pergunta para fazer mídia. Ele pergunta porque os discípulos estavam ali para aprender. Então, os discípulos precisavam identificar o que eles estavam lutando, né? Com quem ele estava ali combatendo. Então, quando Jesus pergunta, ele pergunta por um sentido didático, para que haja compreensão que não existe mas um ser humano, dependendo da legalidade, pode se encarregar uma legião. Então, quando Jesus pergunta, né, faz a pergunta e há uma resposta, ele não está fazendo entrevista. Ele está utilizando aquele contexto, ele está utilizando aquele cenário como método didático para que os discípulos aprendessem como rola uma batalha espiritual de fato e para que eu e você, como crentes hoje, saibamos como lidar em determinadas situações e o que realmente estamos enfrentando a nível espiritual. Então, por favor, não existe mídia quando se trata de possessão demoníaca, tá? Ou de dominação demoníaca. Então, aqui, né, continuando dentro dessa linha de raciocínio, a gente vê a diferença de Jesus. Jesus, em tempo nenhum, a não ser nesse momento da pergunta, ele se direciona a qualquer outra pessoa, ele se direciona ao demônio. Ele não debate com o bichinho. O que ele faz? Ele vai até porque ele está vendo o sofrimento daquele ser humano. Jesus não está preocupado com os outros. Jesus está preocupado com o gadareno.
Jesus está preocupado com aquela pessoa. O mestre, o tempo todo, em momentos de batalha espiritual como essa, vai estar sempre focado na libertação do homem, a fim de restabelecer a dignidade, restabelecer a postura, para que ele possa resplandecer a imagem de Deus. É como se você estivesse assistindo Irmãos à Obra, por exemplo. Você tá lá, o cara quer comprar uma casa e tem uma casa muito velha e ele não vê potencial naquela casa, porque aquela casa tá toda quebrada, tá toda fora de ordem, muro quebrado, né? A casa tá toda estraçalhada. O homem, né, ali no caso o empreiteiro, ele vai dizer: não, ó, essa casa tem potencial, se a gente acertar aqui, se a gente fechar aqui, levantar um muro aqui, essa casa tem potencial. É exatamente isso que Jesus está fazendo e faz quando é na libertação do ser humano. Ele diz, olha, ele está todo quebrado, ele está todo deformado, ele está vivendo uma vida de indignidade, mas ainda há esperança, tem potencial, tem objetivo, eu posso extrair o objetivo daí. É assim que Jesus olha para o homem. Jesus olha para o homem, para a figura humana, com expectativa, vendo potencial no homem. Gente, isso é lindo, tá? Jesus, ele não vê como nós vemos. Jesus, ele vai ver que é um ser humano que precisa de ajuda, que está sendo dominado não pela sua vontade, mas pelas circunstâncias da vida, que o texto não nos declara, né? Ele vai demonstrar misericórdia sobre a vida daquele homem e vai falar assim, não, vamos acabar com esse sofrimento. Eu vim aqui para isso, para tirar esse sofrimento. Eu vim aqui para dizer para você que há caminho, para você não viver debaixo dessa maldição. Então, ele quer restabelecer, Jesus veio para dizer ao homem que ele veio restabelecer o homem físico, a moral daquele homem, e principalmente restabelecer a vida espiritual daquele homem. Então a gente percebe aqui que Jesus não está preocupado com um fator humano, né? Jesus está preocupado com a totalidade do homem, com a integralidade do homem. Ele quer o homem por inteiro, ele se preocupa com o homem por inteiro. Você não vê Jesus acusando aquele homem, você não vê Jesus dizendo que ele é o culpado, você não vê Jesus falando, olhando para ele, julgando ele. Muito pelo contrário, Jesus estava preocupado com o homem, com a restauração daquele homem, né? E o mais interessante não, né? Porque acaba sendo o mais óbvio, é que Jesus faz aquilo que é impossível para o homem. É impossível para mim e para você batalharmos contra os demônios. É impossível para mim e para você batalharmos contra uma legião. Só quem pode fazer isso é o poder do nome de Jesus. Ninguém tem essa capacidade de lutar como homem a nível espiritual, porque não temos essa força, não temos essa compreensão, mas se fazemos no nome de Jesus, porque ele tem autoridade e porque ele tem poder. Lembra que eu disse para você que essa batalha é uma batalha assimétrica, né? Que os aliados são mais fracos do que os donos da própria guerra, né? Os principais da batalha. Então, se nós vencemos alguma coisa, nós vencemos por causa do nome, do poder do nome de Jesus. Tá bom? Espero que isso fique muito claro para você. Como resultado, né, da ação de Jesus, da intervenção divina de Jesus, a vida daquele homem vai ser restaurada. Ele vai ter uma transformação, imediata. A ação de Deus na vida do homem, ela é imediata. Você não vai ver, no caso do gadareno, você não vai ver que demorou uns 3 dias. Não, foi imediato. Nessa forma, né, dessa maneira, utilizando esse exemplo, nós vemos que Jesus, ao contrário do seu adversário, ou seja, ao contrário do meu e do seu adversário, ele tem como objetivo
dar ao homem dignidade, né? Reestabelecer de novo, a aliança com o Pai, restabelecer de novo o relacionamento do homem com Deus, que por causa do pecado foi quebrado. Então Jesus, ele vem para restabelecer isso. Jesus vem para dizer, olha, tem saída, você não precisa viver desse jeito, tá bom? Não existe, então, qualquer super habilidade humana para se combater um combate espiritual. Nós o tempo todo estamos dependentes do poder de Deus, do nome de Jesus, do poder do nome e do sangue de Jesus para esse tipo de confronto. Você quer vencer o maligno? Só no nome de Jesus, certo? Enfim, entendido isso, né? Entendido que é pelo nome de Jesus, não é por força humana, não é por força ou superpoder ou super habilidade, é pelo sangue de Jesus, nós podemos ir para o tópico 3, que no caso é o segundo estudo de caso, né? O segundo exemplo que vamos utilizar aqui. Nesse caso, o tópico 3 fala sobre Jesus expulsa um demônio de um homem mudo. Essa aqui é aquela associação entre uma doença e uma manifestação maligna, tá certo? Uma doença associada a uma manifestação maligna, a uma intervenção maligna, melhor dizendo, tá bom? Esse caso aparece em Mateus capítulo 9, tá bom? Se nós observarmos esse exemplo de libertação, o homem em questão, ele era mudo. A gente não sabe se ele era mudo surdo, a gente não sabe se ele tinha uma doença cognitiva, né? Se o cérebro dele não respondia corretamente. A gente só sabe simplesmente que ele era mudo. Ou seja, ele estava sendo impedido de se comunicar. Ao longo do ministério de Jesus, a gente vai ver que todas as vezes que Jesus cura em determinados episódios, vai aparecer lá, Jesus curou e libertou. Ao longo do ministério de Jesus vai aparecer muito isso, curou e libertou, curou e libertou. Isso prova que algumas curas estavam ligadas a uma intervenção espiritual, a uma intervenção maligna. Então, ao mesmo tempo que Jesus curava, tirava aquele impedimento físico, né? Ele também tirava... Desculpa. Ele também tirava o bloqueio espiritual que estava impedindo aquela pessoa de viver com dignidade, de poder se comunicar, de poder se relacionar, tá certo? Também observamos, né, além dessa cura e dessa libertação da opressão maligna, nós vamos observar que essa doença também apresenta uma dificuldade de relacionamento, né? A tentativa de deixar aquele ser humano sozinho, deixar aquele ser humano à deriva. Isso aqui é bem interessante, porque é uma das características do que o inimigo faz com muitas vidas. Pegar essa pessoa, isolar ela de todo mundo para que ela se sinta abandonada. Não só abandonada pelos outros, mas abandonada pelo próprio Deus muitas vezes. Ele cria esse sentimento. E a doença é um dos mecanismos utilizados pelo inimigo, né? Quando ela é provocada por uma ação maligna, por favor, ela provoca isso, ela provoca uma separação. Essa pessoa, no caso de Mateus capítulo 9, ela estava sendo impedida de falar, ela estava sendo impedida de se comunicar, de dizer o que ela queria. Quando Jesus efetua a libertação e a cura, Jesus dá a esse homem a autonomia, Jesus dá a liberdade. Olha só, uma preocupação que Jesus tem de dar liberdade ao homem, a liberdade dele decidir, dele falar o que ele quer, aquilo que ele deseja. Tá certo? Então Jesus, ele não apenas cura aquele homem, ele não apenas dá autonomia àquele homem, mas Jesus vai agir na origem do problema daquele homem. Então ele provoca, né? Ele acaba promovendo uma libertação espiritual que era necessária naquele caso. Ele provoca, né? Promove uma cura física
que era necessária e, acima de tudo, ele dá ao homem o quê? Liberdade. Ele dá ao homem autonomia. Isso revela, mais uma vez, as atitudes de Jesus. Nas atitudes de Jesus, fica claro, mais uma vez, que Jesus está preocupado com o bem-estar do homem. O bem-estar integral. O bem-estar completo, tá? Outro fator interessante aí dentro do milagre, repetindo de novo, esse milagre aconteceu de forma natural, aconteceu de forma instantânea. Não houve milagres aqui, foi algo rápido, tá? É dessa forma, meus amores, é dessa maneira que a gente identifica um milagre. Milagres não são divididos em parcelas como a fatura do seu cartão. Milagre realizado por Deus é algo imediato. Por que um milagre é algo imediato? Porque para Deus nada é impossível. Deus pode fazer qualquer coisa num piscar de olhos. Então, quer identificar um milagre? O milagre, ele é imediato. Alguma coisa muda. Tem que existir transformação. Tem que existir mudança. Tem que existir o contrário daquilo que era. Tá me entendendo? Milagre é algo instantâneo. Não é algo de dias, não é algo de semanas, de meses ou de anos. Isso são processos. Milagre é algo instantâneo. Então, qual é a conclusão da aula de hoje? Hoje, você deveria sair dessa aula, né? Desculpa se eu falei um pouquinho rápido. Hoje você deveria sair dessa aula entendendo algumas coisas. A primeira coisa que você deveria estar... Você tem que estar saindo dessa aula entendendo. Primeiro, entendendo que o crente vive sobre duas realidades. O crente vive debaixo de dois contextos. Primeiro, o contexto espiritual. E o segundo, o contexto físico, o contexto material. Então sim, filho, você vive uma vida de batalha espiritual, porque no campo espiritual acontecem batalhas, certo? Segunda coisa, nossas atitudes, seja espirituais ou sejam físicas, repercutem nos dois contextos. Aquilo que eu falo no mundo físico ecoa no mundo espiritual. Uma atitude espiritual que eu tomo ecoa no mundo físico, tá legal? Elas são intrínsecas, ou seja, o mundo espiritual e o mundo físico estão intimamente ligados, tá? A terceira coisa, nós vivemos numa batalha espiritual com discrepância de força. Ou seja, eu como ser humano, eu sou fraca. Eu não consigo combater com as minhas próprias forças aquilo que é espiritual. Eu só venço uma batalha espiritual porque eu estou debaixo das potentes mãos de Deus. Então, eu e você somos dependentes de Deus. É por isso que somos vitoriosos. Não porque somos alguma coisa na fila do pão. Tá bom? Segunda coisa não, aqui no caso já é a quarta coisa, né? Quarto, o nosso inimigo, ele sabe com quem está brigando. Ele não é um imbecil, tá bom? Desculpe o termo forte, mas eu preciso que você entenda isso. O nosso inimigo, ele não está de brincadeira. Ele sabe exatamente com quem ele está brincando. Ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas falhas, tá certo? Aliás, já tá aqui há muito tempo, né? Quinto, o objetivo do nosso oponente, ou seja, o objetivo do diabo é matar, roubar e destruir tudo que é criação de Deus e principalmente aquilo que Deus ama, no caso, o homem. E sexto e última coisa, última lição da aula de hoje, Jesus se preocupa com o sofrimento do homem numa situação de batalha espiritual. Porque se o homem está possesso, isso significa que ele está sendo aprisionado pelo diabo. Então Jesus se preocupa com o homem, Jesus está preocupado com o sofrimento humano e não com a mídia que isso possa dar para ele, tá bom? E que milagre é para a glorificação e exaltação de Deus, porque para Deus
nada é impossível. Por isso que milagre é algo instantâneo. Tudo bem? Irmãos, me perdoe, hoje foi um dia de muito barulho, eu engasguei bastante, estava dando aula até tarde. Peço 1000 perdões para você. Caso tenha tido alguma dúvida, por favor, se você não é membro da nossa igreja, deixa aqui embaixo nos seus comentários a sua pergunta ou algo que eu falei que não ficou claro. Eu vou ter o maior prazer de te responder. Agora, se você faz parte da minha igreja, eu não preciso dizer muito. Você sabe ali como me encontrar. Amém? Também peço que você não se esqueça, por favor, se for possível, de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque todas as vezes que eu postar uma aula vai aparecer lá nas suas notificações do celular, do tablet ou do computador, e principalmente de comentar aqui embaixo. É muito relevante que o seu comentário esteja aqui. Por quê? Porque isso vai fazer com que a plataforma entenda que isso aqui tem alguma relevância e pode nos ajudar a levar a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, o ensinamento sobre Jesus Cristo para outras pessoas. Amém? Desejo a você um excelente domingo, que Deus te abençoe, fique com Deus e até a nossa próxima aula.